meu querido povo. Mesmo se eu puder impedir os capachos de fazerem algo, eu não vou conseguir deter o Reinald, que é quem lidera o bullying. Então eu não falei mais nada sobre resolver essa situação ou algo parecido. Eu também estou vivendo como se estivesse pisando em gelo fino todos os dias em meio aos abusos e desprezo deles. Você e eu, realmente, temos vidas patéticas. De repente eu caio na risada. Como eu pude escolher um protagonista que está rastejando no fundo do poço, enquanto trabalha duro e dá tudo de si? Pensando nisso, deve ser porque a minha posição não é boa. É mais fácil confiar e ganhar a afeição daqueles que não têm nada do que daqueles que têm tudo. Aqui, tome isso. Era impossível para mim desde o começo, que ando exausta de ter que lidar com tantas dificuldades, dar um presente surpresa com uma expressão adorável no rosto igual à heroína no modo normal. Eu relaxei a mão que estava segurando com força o colar e dei para ele. Isso parece um brinquedo, mas é uma espada. Pegue no cabo e põe a mana nele. Eclise olhou para o colar, que eu havia colocado repentinamente na sua mão com uma expressão confusa na cara. Ele não parecia acreditar que aquela coisa era uma espada. Rápido. Eu apressei ele, que relutante levantou o pingente segurando com o dedo indicador e o polegar. Em um instante, um brilho emanou de suas mãos e em instantes ele estava segurando uma espada longa. Ah! Eclise olhou para a espada que apareceu do nada com os olhos brilhando de excitação. Diferente de outras espadas, tinha um formato rústico, sem joias ou gemas, mas a luz que emanava da lâmina era incomum. Eu saí de lá falando que se eles mentiram sobre isso, eles iam ter que me devolver 10 vezes o valor que eu paguei, quem diria que é real. Como esperado de um dos protagonistas, Eclise, que estava vestindo um novo uniforme de treino e segurando uma magnífica espada de ferro com uma das mãos, estava muito cativante. Ao ponto de ninguém dizer que ele era um escravo. Eu pude sentir algumas pessoas que estavam ali, olhando para ele. Isso, porque? Eclise perguntou, enquanto olhava vagamente para a espada em suas mãos. Por alguma razão, soou como se sua voz tivesse ficado presa em sua garganta. Enquanto olhava para a majestosa espada nas mãos dele, eu respondi: aqui no Império de Inca, não é apropriado que um escravo de um país derrotado tenha uma espada mágica. Mas se você não tiver intenção de mudar a sua ideia de me ter como sua mestra, então o cavaleiro que eu vou ter ao meu lado a partir de agora vai ser somente você. Os olhos do Eclise arregalaram mais do que quando ele descobriu que o colar era na verdade uma espada. O que você pretende fazer? Originalmente, eu não planejava dar uma espada para ele, ameaçando ele desse jeito. Como a heroína no modo normal, eu ia recitar uma frase tocante como: independente do seu status, você vai ser sempre meu cavaleiro. Haha, aquele assunto estragou o clima. A atmosfera estava arruinada desde a hora que eu toquei no assunto do bullying. Eu engoli minhas lágrimas e cheguei ao clímax das minhas ameaças. Decida, se você vai receber a espada que te dei ou se você vai permanecer escravo. Eclise olhou para mim vagamente sem responder. Eu meio que havia desistido. Se ele não receber a espada, eu vou pegar de volta e dar de presente para o Duque ou o Derek. Foi quando Eclise de repente levantou a espada acima de sua cabeça e então, crack! Ele fincou a espada no assoalho de madeira. O que você está? Enquanto eu estava sem saber o que fazer diante da ação repentina dele, ele vagarosamente se ajoelhou diante de mim. E então indelicadamente pegou minha mão, que estava deitada descuidadamente ao meu lado e segurou com firmeza em sua mão. Como sua única espada, eu juro obediência eterna e lealdade a você. Eclise falou essas palavras, enquanto abaixava a cabeça devagar. Lábios macios tocaram na costa da minha mão. Meu primeiro contato físico com um protagonista foi em uma temperatura modesta, nem fria e nem quente. Mas eu nem pude sentir isso apropriadamente. Como sua espada, eu juro obediência eterna e lealdade a você. Não era muito cedo para nós dois termos uma cerimônia de cavaleiro? Isso foi distintamente diferente do juramento que ele fez para a heroína no modo normal. Ansiedade começou a tomar conta de mim, mas então, interesse 40%. Eu suprimi a ansiedade que estava crescendo dentro de mim por causa do motivo desconhecido que fez o interesse subir feito foguete tão de repente. É só a situação que é diferente. Enquanto me confortava com esse pensamento,
eu olhei para o Eclise que havia acabado de beijar a minha mão. Eu pude ver o seu bom cabelo loiro escuro acinzentado. Não vá me trair, Eclise. Eu murmurei com sinceridade para meu protagonista selecionado pela primeira vez. Traição. Significa morte. Todos os itens que eu comprei na loja de armas foram entregues no dia seguinte no ducado. Quando os empregados viram as caixas empilhadas feito uma montanha na frente do portão de entrada, o queixo deles caiu enquanto eles gritavam: Senhorita Penélope! O que é tudo isso? Eu havia acabado de acordar e estava lavando o meu rosto, quando o mordomo assustado entrou correndo no meu quarto. O que é? Fazia um tempo que você não havia saído, mas o que é? O mordomo ficou sem palavras diante da minha resposta fria. Que tipo de arma era para você ter comprado tantas dela? Particularmente, tem mais de 60 caixas cheias de espadas de madeira. Porque me pareceu que não tínhamos o suficiente. Eu dei de ombros ao relembrar o que aconteceu ontem. O mordomo ficou em silêncio por um momento. Ele suspirou e olhou para mim como se estivesse olhando para uma criança imatura e começou a falar de novo. Você deve ter um grande coração para se preocupar com os cavaleiros, senhorita. Mas o ducado não limita os gastos com os cavaleiros. O mesmo vale com as espadas de madeira, ainda tem um monte delas sobrando, então a senhorita não precisava ir e comprar novas. Quem está preocupado com quem? Eu inclinei a cabeça enquanto ouvia ele. Enquanto isso, o mordomo adicionou com um olhar de arrependimento. Fazia muito tempo que você não saía, por isso você deveria ter comprado coisas como joias, que você poderia usar ao invés dessas coisas, ou talvez um vestido. Mordomo, parece que você entendeu errado. Eu corrigi os pensamentos dele enquanto franzia o senho. Eu não comprei isso para os cavaleiros da nossa família. Perdão? Então, elas são todas presentes para meu guarda. Ele quase caiu para trás, enquanto pensava que não dava para acreditar que eu seria capaz de fazer ações tão consideráveis como essa. Então, esses itens são todos. O mordomo já deve ter ouvido falar do tumulto de ontem. A expressão do mordomo, que estava cheia de vergonha com as minhas palavras, ficou ainda pior. Bem, o que tem de bom naqueles bastardos que me amaldiçoaram, para eu comprar arma para eles? Zombei da reação do mordomo em meus pensamentos. E apenas no caso de alguém tentar algo, eu vesti a alcunha que me foi dada, o que significa que o ato deles vai ser em vão. Ela quis dizer que já que eles disseram que ela era má, não ia fazer diferença se ela fosse realmente má com eles. Parece que Eclise não tem itens suficientes para usar enquanto treina, então eu comprei para ele. Por quê? Não tem espaço no armazém? Não, claro que temos espaço. O mordomo rapidamente sacudiu a cabeça. Seria ridículo se não tivesse espaço para guardar eles nesse ducado enorme. Claro que o mordomo não estava todo agitado por causa disso, mas eu deliberadamente respondi à questão dele, fazendo com que ele interprete mal isso tudo de outro jeito. Isso significa que ele não deveria me perguntar mais nada. Senhorita deve ter pensado muito em tudo isso. Logo o mordomo acenou com a cabeça devagar e concordou com as minhas palavras. Que estranho. Eu pensei que ele ia falar uma ou duas coisas ainda sobre isso. Apesar de eu ser relembrada sobre a minha posição algumas vezes, minhas atitudes permanecem sem mudanças porque a Penélope tem que ser ignorante. Eu falei enquanto olhava para ele com curiosidade, já que ele definitivamente mudou depois das desculpas que ele deu, 2 dias atrás. É suficiente que só eu fique preocupada com os assuntos do meu guarda, não precisa que o mordomo, que tem muitas tarefas para cuidar, se preocupe com ele também. Então, só veja como ele está, como você tem feito até agora. Diga-me se algo como ontem acontecer de novo. Entendido? Eu vou me certificar que os presentes que você comprou sejam organizados no armazém para uso exclusivo do seu guarda, senhorita. Obrigada. Eu dei um breve sorriso para a resposta educada dele. Meu humor estava melhor por causa que parece que um tipo de comunicação mútua estava presente nessa casa depois de um longo tempo. Não muito depois do mordomo ter saído, Emily veio trazendo o café da manhã. Senhorita, eu ouvi que os presentes que chegaram esta manhã são todos para seu guarda. Ela falou alto enquanto colocava a comida em cima da mesa. As novidades se espalham rápido. Você deveria ter me levado com você. Emily mostrou grande tristeza.
Originalmente, as empregadas responsáveis por uma jovem senhorita da nobreza são uma existência que não podem ser ignoradas. Como a confiança de um mestre logo leva a autoridade e poder, eu entendo por que dela estar resmungando, já que não faz muito tempo desde que ela disse que seria meus braços e pernas. Aqui. Eu dei a ela o que eu havia preparado de antemão. Isso é. Era o amuleto de bronze da loja de armas. Emily não pegou ele de imediato e só olhou para minha mão com olhos arregalados. O que? Você não vai pegá-lo? O que é isso, senhorita? É um presente. Um presente? Isso vai te proteger de perigos inesperados, enquanto carregar isso com você. O amuleto que dei a Emily não era muito valioso, porque o feitiço que ele continha era abrangente e vago. Mas isso era um bom presente universal para meu querido povo. Eu tenho muitos inimigos, não é mesmo? Você agora faz parte do meu pessoal e nunca se sabe quando ou onde coisas ruins podem acontecer. Então, você deve manter sempre isso junto ao seu corpo. Eu senti uma pequena pontada de culpa por causa da última vez em que eu descontei minha raiva nela. Além do mais, ela tem o histórico de rejeitar joias caras que eu venho tentando dar a ela. Então, honestamente, isso não quer dizer que eu esteja testando ela. Se ela não aceitar isso dessa vez, eu vou pensar que ela tem algum motivo oculto. Senhorita. Mas a Emily, assim que levantou a cabeça, chorou para mim enquanto suas lágrimas escorriam pelo seu rosto. Essa é a primeira vez que recebo um presente assim, em todos os anos em que trabalhei aqui no Ducado. É mesmo? É tão lindo, eu vou cuidar com carinho dele. Que bom! Eu vou servir a senhorita com mais dedicação no futuro. Verdade. Ela jurou lealdade várias vezes com a expressão de determinação. Quando eu olhei para ela, eu mal podia ver aquela pessoa que me fincava agulhas nos braços logo que cheguei aqui. Foi quando? Sistema, você ganhou mais 5 de fama por melhorar sua relação com as pessoas do Ducado. Total igual 15. Uma janela quadrada apareceu na minha frente e a fama que havia caído recentemente voltou ao seu valor anterior. Obrigada, senhorita. Muito obrigada. Emily continuava a se curvar de novo e de novo, a voz dela foi sumindo ao fundo enquanto eu pensava na frase que eu sempre penso. Seria tão bom se as coisas continuassem assim.